Olá, começa agora mais um Pesquisa Aí. Sejam bem-vindos ao segundo programa da temporada aqui dos estúdios da Rádio Uninter. Eu e a professora doutora Mayra Nunes iremos trazer todas as segundas-feiras às 18 horas debates sobre gênero e representatividade a partir de pesquisas realizadas na instituição. Bom, aproveitando e desejando boas-vindas, bem-vinda, Mayra, tudo bem? Obrigada, Renata, tudo bom? Olá, ouvintes da Rádio Uninter. Então, hoje nós temos mais um programa Pesquisa Aí, dentro da série temática que aborda questões de gênero e representatividade. Além da importância da divulgação científica, que é a nossa pauta principal aqui do programa, a gente também ressalta, a relevância do debate sobre as questões de gênero, ainda mais num país onde existe tanto preconceito e violência como o Brasil. Bom, você já imaginou a sua voz não ser ouvida? A sua existência ser uma ameaça simplesmente por você existir? Bom, é isso que pessoas trans convivem todos os dias com o preconceito, a violência e desrespeito, enfim, uma série de coisas que todos os dias está inserida na sociedade, o que poderia ser simples, questões, simplesmente viver, não conseguem devido a todo esse encargo de preconceito. Para falar um pouquinho sobre essa representatividade, o debate de hoje chama a jornalista Poliana Almeida. Ela é autora da pesquisa Vozes da Representatividade, um livro-reportagem sobre a comunidade trans no Brasil. A pesquisa foi realizada e produzida no trabalho de conclusão de curso da Uninter. Seja bem-vinda, Poliana. Muito obrigada pessoal pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema com vocês. Vamos lá, é isso. Bom, começando já nas perguntas, a gente falei bastante sobre a questão de preconceito e tudo mais, que você traz, se aborda de uma forma bem sutil, vamos dizer assim, não impondo isso. Você fala sobre a realidade para depois partir para a discussão, Vamos falar um pouco, começando, perguntando sobre a pesquisa. No seu livro, o Voz da Representatividade, você apresenta uma justificativa de mulher cisgênero. Você apresenta, a pergunta e como se deu a escolha e por que, esse tema. Bom, acho importante a gente só contextualizar um pouquinho que mulher cisgênero é aquela que se identifica com o gênero pelo qual nasceu. Então, eu me identifico como mulher cisgênero, nasci mulher, me identifico como tal. Quando eu fui entender um pouquinho mais das mulheres transgênero, que são aquelas que nasceram do sexo oposto, que não se identificavam com o sexo de nascimento, com o gênero de nascimento, e se tornaram mulheres ao longo da sua experiência de vida. Quando eu fui trazer um pouquinho disso, eu não estava dentro do meu lugar de fala. Então, como é que você vai falar daquilo que você não vive e que provavelmente eu nunca vou viver? Como que eu vou falar, eu como uma pessoa branca, de racismo, que é uma coisa que provavelmente eu nunca vou viver? Então, não tem como a gente começar a tratar de temas dessa magnitude sem antes contextualizar de onde nós estamos falando. Qual é o meu lugar de fala? Da onde que a Poliana está partindo para trazer essa pesquisa? Foi mais nesse sentido que o primeiro capítulo do livro, Justificativa de Mulher Cisgênero, veio para contar um pouquinho do porquê que eu gostaria de trabalhar com aquilo e porquê que a minha percepção poderia ajudar, de repente, numa análise, principalmente aos jornalistas que estavam se formando ali comigo e até para quem vai consultar o livro depois. Esse é um ponto bem importante quando a gente está discutindo as questões de gênero e sexualidade, Quando a gente vai pensar essa relação da pesquisa, então a Poliana fala do lugar de fala, Comenta com a gente. Quando estamos olhando, essa relação da produção do conhecimento, a gente pode pensar no repertório teórico, a gente pode pensar na nossa experiência pessoal, nas nossas motivações, Então, quando estamos tratando especificamente de questões de transgeneridade, pessoas cisgênero precisam olhar para a sua situação, para essa hegemonia do mundo, Então, inclusive em termos de repertório teórico, de construções, de debates. Eu tenho aqui, trouxe para nós, como gancho, uma publicação do pesquisador, ativista e performer Miro Spinelli, que é de ontem, lá no Instagram, @Miro Spinelli, para quem quiser seguir. E aí ele fez um carrossel de discussões acerca do seu uso de pronomes e
tensionando esse olhar cisgênero, né? E aí dos quadros diz: a obsessão cisgênera em cristalizar a experiência trans na lógica binária é tão violenta quanto a imposição da equivalência sexo-gênero. Então, vejam, se a gente olhar para o senso comum, nós já temos um debate social promovido, né, principalmente pela militância e agora, né, pelas redes sociais, pela articulação nas redes sociais, com relação à discussão da sexualidade, da homofobia, né, então os desejos, as pessoas homossexuais, bissexuais, pansexuais, nós temos todo um debate e um entendimento né, dentro da discussão da normalidade. A gente vai pegar um repertório teórico aí para analisar a localização das pessoas, né, não heterossexuais nesse universo. Então, essa discussão da heterossexualidade compulsória, enfim, e do lugar que as pessoas não hetero ocupam, ela já está dada há bastante tempo. E aí a gente percebe que a questão da transgeneridade, da transexualidade, da não binariedade, ainda é muito recente em termos de circulação de discussão, né? Então, e em termos, inclusive, de reconhecimento da cisgeneridade, né? Que é o ponto de partida de quem está fazendo pesquisa, né, sobre essa questão e que não é uma pessoa trans ou uma pessoa não binária, enfim, que não está dentro desse espectro, né, da identidade de gênero. Então, quando a gente está discutindo essas questões e aí olhando a relação entre pesquisa, teoria, objeto, é importante que a gente também se coloque, né, no lugar do pesquisador, pesquisadora, dentro do seu universo. A Poliana fez né, a menção à questão racial, então pessoas brancas têm que partir da discussão da supremacia da branquitude, né, desse lugar que é um lugar de privilégio, que é um lugar de hierárquico, né, da mesma forma a cisgeneridade. Eu estou comentando isso porque a gente sabe que existe aí ainda, né, uma certa resistência de parte da academia, né, pesquisadores e pesquisadoras, em se olharem como pessoas cisgênero, em se reconhecerem e trabalharem a ideia da cisgeneridade e da transgeneridade, né, de maneira equivalente. Então, Poliana, né, feita essa discussão, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do debate teórico que você fez, né? Quais foram os principais conceitos, as obras, né? Teve algum autor ou autora que foi mais importante no teu trabalho? Só complementando então, professora, você disse dessa questão de se reconhecer como cisgênero, né? E eu tive muita dificuldade no começo. Você foi uma das orientadoras do meu projeto, você é a professora Karine. E eu lembro que eu tinha comentado que era muito difícil esse começo de você se olhar, se colocar também como parte daquele processo. Da onde que eu estou vindo? Qual é a minha posição aqui que eu estou enxergando? Quais os meios que eu enxergo? E aí, essa abertura até do próprio movimento foi algo bem complicado também, né? Porque o movimento, ele é em prol das pessoas trans. E aí tem muita pesquisa de pessoas cisgênero, na época tinha bastante, hoje então deve ter muito mais. E esse apagamento da pessoa trans como uma pessoa pesquisadora dela mesma foi um dos fatores que me deixou assim meio receosa de pesquisar o tema, mas eu ainda continuei. A gente até pode falar mais sobre isso depois também. Mas já respondendo essa pergunta, dos autores que eu lembro que eu trabalhei bastante foi a Judith Butler, por razões de ela trabalhar já gênero, sexualidade, né? Por ser uma mulher lésbica também, ela tinha esse olhar diferente de uma pessoa trans. E aí eu fui buscar alguns autores que viviam isso na época, que vivem até hoje, como ser uma pessoa trans na pele. Porque acredito que quando você está dentro dessa vivência, você tem um olhar diferenciado. Você traz outros tipos de autores, outras coisas que fazem a tua pesquisa, a tua análise se ampliar ainda mais. Então, a principal para mim foi a Judith Butler, que me ajudou a entender como funciona esse processo até chegar na transgeneridade. E uma que me marcou muito foi a Letícia Lanz, que na época ela foi também candidata à Prefeitura de Curitiba, né? Infelizmente não ganhou, mas que me trouxe um aparato muito grande do que é a vivência de uma pessoa trans na terceira idade. Também era outro recorte importante que a gente tinha que fazer,
para entender tudo aquilo que ela passou, como é que foi o processo dela até a identificação do gênero feminino, ali, do sexo feminino. Mas essas duas pessoas me marcaram muito. A Letícia Lance tem uma pesquisa muito interessante, né? O Corpo da Roupa, que aborda essa questão, né? Da transgeneridade, da performatividade de gênero, usando o gancho, né? Da Judith Butler. Nós temos uma série, então, de pesquisadoras e pesquisadores trans que estão ocupando espaços na academia, né? Esse é um ponto interessante também da gente resgatar aqui, a questão dos sujeitos, né, de você deixar de ser o objeto da pesquisa e passar a ser o sujeito da pesquisa. Então, a produção do conhecimento, né, com um olhar direcionado, com um olhar de capacidade de estrutura, né, de produção de conhecimento sobre a sua própria existência. A Letícia, inclusive, fala sobre isso, né, em alguns momentos da sua pesquisa, de deixar de ser o ratinho do laboratório, né, e ocupar esse espaço de produção de conhecimento. Então, uma das relações que a gente tem, né, de subalternidade, por exemplo, das pessoas trans, da violência, do preconceito, né, de como elas vão sendo excluídas do círculo da família, da escola, depois do mercado de trabalho, né. Então, existe um processo de marginalização muito forte e que precisa ser combatido, obviamente, com informação, com produção de conhecimento, né? E aí, trazendo também, né, o nosso olhar de motivação de pesquisa, né? Então, discutindo essa produção a partir do próprio conhecimento produzido pelas pessoas trans. Isso é fundamental. Então, muito fala sobre representatividade, mas a gente não vê isso no jornalismo, por exemplo, que foi o texto que você fez, né? Teve que adaptar. Você sentiu muita dificuldade na hora de transpor a teoria para o texto jornalístico? Um pouco. Principalmente para traduzir, entre aspas, a obra da Judith Butler, que era, assim, para mim, era grego. Tinha que ler 6 vezes e refazer o título, tudo, refazer as frases. Eu até comentei com a professora, né? Eu não consegui ler o livro todo, porque eu não entendia. Então, eu li o primeiro capítulo, não entendi, não entendia nada. O que eu fui fazer? A gente foi buscar, né, professora, algumas obras que traduziam a Judith. Então, eu olhei Judith Butler ali, bonitinho, beleza. Mas para entender e conseguir esmiuçar isso numa linguagem muito mais fácil, eu tive que procurar autores que me deram esse aparato aí para traduzir tudo aquilo. Aí isso me ajudou muito a construir o livro numa linguagem mais informal, que traduzisse todas essas informações, a diferença de gênero, sexualidade, a diferença de termos, transexual, travesti, não binário. Então, tudo isso me deu o aparato para que eu pudesse construir um texto jornalístico o mais leve possível, que essa era a intenção, trazer um tema complexo de se debater numa linguagem fácil de se entender. Mas eu tive essa dificuldade de entender as obras, traduzir para uma linguagem mais informal, que foi que tive que ir atrás aí de alguns autores que me possibilitaram essas alternativas. Essa relação com a teoria, né, ela é sempre um caminho que a gente tem que percorrer, né, de entendimento e própria apropriação desses conceitos, né? Então, os conceitos foram formulados por uma pessoa dentro de uma escola teórica, dentro de um histórico, né? Então, a Butler é considerada uma das maiores filósofas da atualidade, né? Ela tem uma obra de fôlego mesmo, ela discute política, ela discute a opressão dos corpos, né? Ela discute a questão da sexualidade, ela já se tornou um cânone, então ela já se tornou uma referência, e um dos problemas que nós temos, né? Um dos desafios que nós temos na pesquisa de gênero e sexualidade e representatividade, eu acho que passa primeiro pelo reconhecimento da relevância desse arcabouço teórico, né? Então, a gente está falando não apenas da definição que circula nas redes sociais, né? Ou de algo
que seja menos importante em termos de teoria. Então, a gente está falando de conceitos que são conceitos complexos, né, que tem uma base, uma matriz filosófica fortíssima. No caso da Butler, assim como você, muita gente não entende. A gente tem que ler, reler, buscar, né, ajuda dos universitários. Aí a gente vai para entender a Butler, né, vai lá no For Dummies. Então, é um caminho, é um percurso que é fundamental. E quando a gente está falando da pesquisa social, né, a gente não pode desmerecer a reflexão teórica. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Não é porque estamos falando de uma temática que tem agora uma forte circulação social no debate público, muitas vezes feito de maneira equivocada, né? Então, eu sei que você não vai abordar isso na sua pesquisa, mas eu pensei agora na discussão sobre ideologia de gênero, que é uma construção religiosa, né, dentro de uma pauta para trazer a naturalização da relação, né, sexo-gênero, o homem e a mulher, o sexo masculino e o sexo feminino, ou usa azul, usa rosa dentro do nosso cenário atual, que está em transformação, esperamos aí, né, reverter esse quadro de preconceito e um quadro biologicizante, né, que deixa tudo amarrado à categoria sexual, essa categoria biológica. Então, quando a gente pensa, né, é legal que você comente isso, quando a gente pensa essa relação, e aí, no nosso caso da produção dos produtos jornalísticos, né, ou quando a gente está pensando em divulgação científica também, é importante, né, a gente pensar para quem a gente está produzindo o nosso trabalho, né? Para quem a gente está produzindo essa pesquisa. E aí, no caso da pesquisa social e humana, a gente tem que olhar, né? Com quem que a gente está conversando? Quem é que abarca as discussões que a gente está fazendo, né? É só para os meus pares, é só para as pessoas que são iguais a mim, as pessoas que leram os mesmos livros que eu li, né? Só elas vão entender, só elas vão dialogar com esse conhecimento, né? Então, a escolha que a gente fez aqui, né, não só pela qualidade do trabalho e da pesquisa de vocês, mas também por essa proposta de tornar acessível temas, né, que são temas extremamente complexos, né? Então, o teu cuidado de transpor esses conceitos, essa teoria, no teu livro, né? É muito bacana a gente ressaltar isso, a abordagem cuidadosa que você tem, né, com as suas fontes, com os teus personagens, com os dados que você está trabalhando, né, e esse desafio, porque não é fácil, a gente sabe, né, independente do ponto de onde a gente parte, de onde a gente está saindo, né, seja um trabalho de graduação, seja um trabalho de pós-graduação, numa pesquisa mais aprofundada num outro momento, né, é fundamental que a gente olhe com muito cuidado para essa teoria, né, que a gente está usando, e também para quem vai ler a nossa pesquisa depois, né, para quem vai ter esse acesso. Falando nessa questão de sensibilidade na hora de tratar, durante a sua pesquisa tem lá os dados feitos, um levantamento, né, feito pelo ANTRA, partindo do jornalismo, né? Que o jornalismo, a maioria das reportagens tratavam as vítimas, enfim, seja na hora de se referir a uma pessoa trans, pelo nome de nascimento, né? Não com o nome social dela. Qual que é a importância de usar, né, o pronome correto? Para jornalismo, o ponto principal é respeito. Se você tratar, não importa quem seja, você tem que respeitar a pessoa como ela gostaria de ser respeitada. E esse boletim da ANTRA, ele revela que 91% dos casos reportados usaram um nome de registro. Então, assim, e vale ressaltar, né? A gente já está falando das pessoas que já estavam mortas. Não eram pessoas que uma pessoa representativa do movimento da trans que está lá recebendo um prêmio. Não, eram índices de pessoas mortas. Então, a gente já está partindo de um pressuposto de análise de que já estava ruim e piorou. Então, nem a pessoa morta, você está respeitando ela do jeito que ela gostaria de ser respeitada. Inclusive, teve uma pesquisa que eu coloquei no relatório também, não está no livro, mas foi para o relatório monográfico, em que eu pesquisei 289 links, essa foi a base,
para trazer esse compilado de informações que a gente poderia encontrar na internet. Então, eu abri em um dia 289 links, classifiquei eles em várias categorias, e uma das notícias me chamou muito a atenção, que era uma notícia que era um blog qualquer lá, que alguém criou e foi reportando as notícias de policial, que matou, foi assassinado e tal, um tipo de jornal, mas nesse sentido. E uma das notícias me chocou muito porque era uma pessoa trans, usou o termo travesti ou travesti, então era no masculino, que já é errado, não usou o nome social, pegou o nome que estava lá na identidade, o policial falou, ele registrou, colocou ali, tirou fotos da vítima, que foi morta numa maneira macabra, e ainda postou como foto, a capa na foto, assim. E você fica, como é que você pode chamar essa pessoa de jornalista? Sendo que a primeira aula que você tem no curso de jornalismo é respeito. Você tem que olhar para as pessoas com respeito, independente do que aquela pessoa fez. Você tem que respeitá-la daquela forma, né? Então, para mim foi um choque muito grande ter esse tipo de conteúdo, ver esse tipo de conteúdo, e creio que se a gente conseguir mudar essa perspectiva, mudar essa base de conhecimento que está enraizada, infelizmente, na sociedade brasileira e nos jornalistas, a gente já consegue ter uma mudança significativa para a vida das pessoas trans. A gente consegue, pelo menos, auxiliar um pouco, assim, nesse reforço do respeito quanto a elas. Esse é um ponto bem importante, né, que você traz na tua pesquisa, e aí aqui, né, a gente tem essa diferenciação do trabalho monográfico, né, da monografia, que é uma pesquisa teórica e empírica, e do produto jornalístico, que parte de uma pesquisa teórica, mas que o resultado final, né, é um produto. Então, no caso da Poliana, um livro, reportagem, né, no formato digital. Quando a gente está olhando, né, para essa produção jornalística, agora saindo um pouquinho da discussão da pesquisa teórica, né, você então relacionou, esse foi um caminho que você fez da teoria, que depois vai te dar um olhar para a construção do livro, né? Então você relacionou os dados produzidos pela ANTRA com essa tua observação empírica das matérias, né? E aí, essa relação, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, a presença do termo travesti nas editorias policiais, né? Então, quando estamos falando de pessoas transexuais, pessoas transgênero, você notou que existe um respeito maior ao pronome, ao uso do nome social, né? E quando você tem a referência das travestis, né? Que é uma categoria de disputa, né? Uma categoria de disputa da militância das mulheres travestis, elas se apropriam desse termo que foi criado como um termo pejorativo, né? E, inclusive, fica a dica aí, gente, quando você usa o travestir-se, né? O travestir-se como verbo, é um termo pejorativo porque ele está sempre relacionado à ideia de enganar, né? Então, uma coisa travestida de outra coisa é uma coisa falsa, e aí remete a essa hierarquização de que pessoas trans, né, homens trans ou mulheres trans não são de verdade, né, não são homens de verdade, não são mulheres de verdade. Então, esse é um ponto básico para a discussão, né? Toda vez que eu leio um texto jornalístico, enfim, ou algum comentário nas redes sociais, né, e eu vejo o uso ainda do termo travestido, né? Travestir-se, dá aquela reação negativa. E aí, pensando então, essa construção da abordagem jornalística, né? Dessa circulação desses conteúdos. E obviamente resgatando essa ideia, né? De que a formação para o jornalismo, ela vai partir da ética, da dignidade humana, né, dos direitos humanos. Então, é pressuposto da atividade jornalística ter uma postura ética, né, que respeite a questão dos direitos humanos. Você acredita que falta treinamento, conhecimento, conscientização, um workshop, né, um manual, como a gente já tem alguns manuais de gênero, de raça, né, para a criação de conteúdos jornalísticos, para reverter esse preconceito, esse senso comum? Com certeza, professora. Acredito que quanto mais a gente fala sobre isso dentro da academia, fora dela, quanto mais conhecimento a gente dissemina sobre isso, é muito mais fácil, vai ser muito mais
compreensível para as pessoas, para elas entenderem aos pouquinhos, né? Como é que a gente vai tratando, por exemplo, o termo travestir-se. É você tirar um termo denegrir, é você tirar um termo do seu vocabulário. Poxa, estou entendendo aqui, não pode, vou estudar um pouquinho mais, vou entender, vou procurar saber. Então, conhecimento, estudo, workshop, tudo que a gente puder fazer já ajuda. Mas essa questão, por exemplo, do termo travesti, na minha pesquisa, 60,2% do termo travesti apareceu em editoria policial. E aí, esse movimento, vamos abraçar o termo travesti para as pessoas trans, ele não foi visto dentro do jornalismo, porque ele ainda continua sendo usado como termo pejorativo. Agora, transexual não teve nenhuma notícia desrespeitosa. Pelo contrário, sempre foram notícias que elevaram a pessoa trans, mostrou a história do Tam Miranda, mostrou a história da Roberta Close. Então, usava o termo transexual, mas sem desrespeitar aquela pessoa como cidadão que ele é. Então, creio que quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente pesquisa sobre isso, mais as possibilidades da gente melhorar esse cenário. Só pegando o gancho, então, antes de voltar para a Renata, a gente pensar também, né, a questão da linguagem, a questão da forma como a gente fala sobre as coisas, né? Então, nós construímos uma realidade a partir dos nossos discursos e circula há bastante tempo esse debate sobre a linguagem neutra, e as regras da gramática, e que absurdo, e estão destruindo a língua portuguesa, e daí professoras e professores de português falando sobre isso, né? Então, muitas críticas. É importante a gente pensar, primeiro, que assim como as relações sociais, a construção identitária, a linguagem, ela é viva, ela se transforma, né? E ela precisa dar conta das diferentes experiências. Então, não basta a gente ter uma teoria que explique a existência de pessoas trans, né? Como se fossem ETs, né? Como se fosse algo que não... uma identidade possível e viável, e aí uma linguagem que dê conta disso, né? Uma linguagem que dê conta das pessoas não binárias, que é, né, o mais difícil. Mas como assim? Então, não, homem trans, mulher trans, eu entendo, mas e aí não é nenhuma coisa nem outra? Como a gente se relaciona? E daí, como tentar construir uma linguagem neutra, né, que seja inclusiva e que possibilite essa questão? Então, é importante a gente olhar também, né, para a discussão da academia, e aí aqui puxando, né, não é o foco do teu trabalho, óbvio, esse debate da área da linguística, né, do estudo da linguagem, muitos trabalhos também. A gente tem o Rodrigo Borba, né, há muito tempo tá pesquisando isso, para pensar a discussão da linguagem, né, e do uso da linguagem com relação à questão da identidade de gênero, principalmente a linguagem neutra. Sim, a questão da evolução da língua, né, e, enfim... Eu trago isso em algum trabalho aí da vida que eu fiz, que a gente não fala, por exemplo, mais o vós-me-ser, né? Porque a língua evolui e a gente tem que estar constantemente evoluindo com ela, né? Se tem essa necessidade, não é à toa, né? Tem a necessidade porque as pessoas precisam dessa inclusão. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente precisa encerrar o programa de hoje. Daria a corda para um programa para mais de hora aí, porque assunto é que não falta. Poli, muito obrigada pela tua presença. Deixa pra gente as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, foi um papo maravilhoso. Para mim, esse projeto é um sinônimo de orgulho total. Eu até revisitei ele ontem e falei, poxa, Poliana, parabéns, tá muito bonito. Porque dá um certo orgulho da gente ver ele pronto, né? No começo ele dá um desespero, mas depois dá tudo certo. Eu agradeço muito o convite e me coloco à disposição para qualquer dúvida que o pessoal tem, que vocês tenham, enfim. Muito obrigada. Agradecendo também a professora Mara, muito obrigada. E até o próximo programa. Eu que agradeço. Pessoal que está aí nos ouvindo ou nos assistindo no nosso canal do YouTube, deixem as participações de vocês, os comentários, né? A gente vai começar a deixar também o link dos trabalhos para que vocês possam acessar não apenas o produto, mas também o relatório monográfico, né? Para que vocês tenham acesso a esse referencial, a essas teorias, a essa discussão que as pesquisadoras estão fazendo na elaboração de seus produtos jornalísticos, né? A gente ressalta aqui, então, a importância do debate, né, do debate cuidadoso, do debate científico, teórico, embasado, e de trazermos, né, essa questão de gênero, sexualidade, representatividade
para a produção acadêmica, né? Então, eu vivi no início das minhas pesquisas de gênero a ideia de que um preconceito como se fosse uma temática inferior. Ai, olha lá, pesquisando gênero, para quê, né? Até chegar atualmente que é assim, agora tudo é gênero. Então, de repente, primeiro era excluído porque não era relevante, depois é menosprezado porque é modinha, e agora todo mundo só fala disso, e daí as pesquisas são direcionadas para isso. E é legal também, né, quando a gente está pensando em divulgação científica, quando a gente está pensando em pesquisa acadêmica, a gente olhar para os próprios processos de pesquisa, né? Então, o acolhimento das temáticas, o reconhecimento dessas discussões como que discussões relevantes e não secundárias, né? Então, em termos de pesquisa social, a gente não pode dizer que a questão identitária é secundária, porque ela é pauta hoje, né? Pauta dos debates sociais, ela é pauta da militância, né? E no caso do Brasil, pauta inclusive para o enfrentamento da violência, que é algo que a gente não pode perder aqui de vista, né? A violência sofrida por pessoas LGBT, né? Então, é um absurdo aqui no Brasil. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de pesquisas, de dados, né? De muito comprometimento para que a gente possa também fazer esse enfrentamento. E daí, trazendo a relação entre a universidade e a sociedade, entre a ciência, né? E o pensamento do senso comum, né? O nosso compromisso aqui, né, a nossa responsabilidade também de ajudar a mudar esse cenário. Isso aí, o Pesquisa Aí de hoje fica por aqui. Me despeço por hoje, agradecendo a Poliana, agradecendo a Mayra. E a você que estava aí nos acompanhando, te encontro no próximo programa, próxima segunda, a partir das 18 horas. Até lá. Tchau.